Ave grande Antônio. Então, senhor Dionísio, vamos começar. Já temos 8 participantes, né? E a live tem um tempo limite, infelizmente, do Instagram, que não nos permite fazer muita coisa. Passar um tempo maior, né? Infelizmente. Então, vamos começar? Estamos aí. Pode começar. Eu queria fazer uma pequena oração. Pedido a Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Neles o fogo. Enviai o vosso Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos nossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Espírito Santo. Podemos começar? Podemos. O tema de hoje é Santo Antônio e o pão. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, nos apresentasse o seu magnífico conhecimento, por favor. Conhecimento que se baseia eu parto conhecimento na devoção a Santo Antônio. Se não tem a devoção, é totalmente inútil, tem que ter a devoção. E eu digo mais, eu digo que esse tema é um tema muito interessante, porque trata um dos aspectos mais tocantes da vida de Santo Antônio, essa questão da caridade. E é interessante que a gente vai na igreja de Santo Antônio no carro e vê uma imagem muito bonita de Santo Antônio, a lateral. Uma imagem muito bonita. De Santo Antônio distribuindo, dando pão ao pobre, ao miserável. E a gente vê qual profundidade da verdadeira caridade. Santo Antônio, ele não apenas dá o pão do sustento. Também, como palavra, ele foi um dos maiores pregadores que a igreja já teve. O interessante é que era um dos homens mais cultos de seu tempo e, ao mesmo tempo, era um dos homens que sabiam melhor discursar para as massas, para o povo. E mais interessante foi que essa vocação começou desde a muito tempo de infância. E passa pela sua vida religiosa. Ele se viu chamado para uma vida de esmola quando ele era porteiro num mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, quando 5 irmãos franciscanos apareceram na porta do convento em que ele estava para pedir um pão, para pedir uma esmola. Ele era o porteiro, ele teve contato com esses homens. Ele era agostiniano, antes de ser franciscano, ele foi agostiniano. E eles vieram pedir pão. E Santo Antônio se via tocado por esse exemplo. Enquanto ele via, muitas vezes, os agostinianos, que era a ordem que ele originalmente pertencia, muitas vezes eram dedicados aos estudos, e isso é muito bom que sejam dedicados ao estudo. Mas a gente pensa também na questão, né, da caridade. Então ele como porteiro, atende aqueles homens, dá o pão para ele, dialoga com esses franciscanos que vieram, tinham recentemente se estabelecido ali nos Olivais, que eram umas poucas cabaninhas, né, de palha ali perto, e os franciscanos estavam ali recentemente, tinham acabado de chegar à cidade, à cidade de Coimbra e ao reino de Portugal, recepcionados pela rainha Urraca e também Dona Sancha. E como eles viviam de esmolas, Santo Antônio agostiniano se viu tocado por aquele exemplo e seguir o exemplo de São Francisco. Viver da esmola e distribuir um pouco do pouco que obtinha da esmola com os mais miseráveis. E este é o verdadeiro sentido do pão de Santo Antônio,
que também é baseado em um milagre dele, já quando era franciscano. Muito bonito esse exemplo, esse milagre. Os milagres são todos eles são pedagógicos, né, para nossa fé, né? Com certeza. E tem um milagre de Santo Antônio muito bonito. Ele, como já franciscano, ele está responsável pela dispensa do mosteiro. E olha só o que acontece. Bate na porta do convento os miseráveis, pedindo pão. Maltrapilhos, mendigos mesmo. E o Frei Antônio, né, desce até a dispensa do mosteiro, pega todo o pão que havia na dispensa, tudo que tinha, raspa a dispensa, distribui para aquela horda de maltrapilhos. E essas pessoas saem contentes, felizes, porque pelo menos vão ter uma condição de se alimentar, né? O alimento. Nesse meio tempo, os confrades de Santo Antônio vão até ele e dizem assim: o que foi que aconteceu? Fomos até a dispensa e ela estava totalmente vazia. Aí Santo Antônio falou: não, é porque tiveram algumas pessoas, os mendigos aqui, e pediram pão, e aí eu dei tudo que a gente tinha. Aí ele disse assim: você enlouqueceu, e agora? Como é que nós vamos comer? Não temos mais nada. Aí Santo Antônio apenas disse assim: eu vou rezar, Deus dará uma solução. Vão até lá embaixo, confiram, vão até a dispensa e vejam como é que está a dispensa. Eles desceram e encontraram a dispensa abarrotada de pão de novo. Quer dizer, é um sinal de que Deus nos dá, que o pão não falta para aquele que faz a caridade, né? O pão não falta para aquele que procura viver caridade. E Santo Antônio foi um dos que melhor sobreviver isso, né? A gente vê a ordem franciscana naquela, atualmente tão desfigurada, e vê a ordem franciscana naquela época e fica realmente maravilhado, né? E esse é um dos exemplos de pão, e o pão da palavra, né? O pão da palavra. O Santo Antônio, ele era um homem que sabia se dirigir às pessoas, sabia se dirigir às massas. Era um homem tão culto, sendo um homem tão culto, era ao mesmo tempo um homem de fácil entendimento pelas massas, pelo povo. O povo acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ir até onde ele estava pregando. Queria obter o pão da palavra. O pão da palavra era algo essencial. E Santo Antônio sabia distribuir. E mudava, as pessoas mudavam de tudo. Muitas vezes a gente não tem nem o pão do alimento para dar para a pessoa. Mas às vezes tem o pão da palavra, tem o pão do acolhimento, tem o pão da caridade. Muitas vezes as pessoas são cristãs. Né? Às vezes as pessoas são cristãs mesmo. Serve até de exemplo. Você pode fazer todas as penitências do mundo, pode ter todas as devoções, pode ter orar, mas se você não tem o pão da caridade também, não adianta. Como diz São Paulo, né? Ainda que eu desse meu corpo para as chamas, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, se não tivesse caridade, seria inútil. Todo o resto seria inútil. E além do pão da palavra, Santo Antônio era um homem apegado à Eucaristia, né? O pão do céu. O pão de Santo Antônio também pode ser enfocado no pão da Eucaristia. A gente vive um tempo em que a gente vê umas missas aí tão desfiguradas, né? E Santo Antônio ele leva a Eucaristia a ganhar um novo significado. Né? Significado de novo e eterno, de atualização de novo e eterno testamento. Ele era um padre, e um bom padre, um bom sacerdote. Sacerdote do Altíssimo. E
você vê muitos sermões de Santo Antônio. Santo Antônio, nos seus 77 sermões, agora mesmo foram relançados pela editora Loyola. Loyola ou Vozes. Os 77 sermões foram republicados e são de uma espiritualidade maravilhosa. Né? São base para os sermões de todo padre de hoje. Deveria ler os sermões de Santo Antônio. Para não ver coisas que a gente vê aí, né? Padre contando piada na missa. Deixa de ficar conta piada. Mas a gente vê padres ainda que falam muito. Tem padres, graças a Deus, que não leem os sermões de Santo Antônio. Tem padres que não leem Santo Ambrósio. Tem padres que leem as obras franciscanas, os escritos franciscanos. E o pão da Eucaristia foi algo central na vida de Santo Antônio. Ele amava tanto a Eucaristia que ele, às vezes, quando ele não podia celebrar a missa, isso já ainda nos tempos em que ele era monge agostiniano, ele queria ver a Santa Missa sendo celebrada. E ele, às vezes, era porteiro, não podia acompanhar as missas. E ele pedia a Nosso Senhor que desse a graça dele poder ver a missa, ver a hora da consagração. E aí o que acontece é que várias vezes Nosso Senhor permitia que ele ouvia os sinos e pedia a Nosso Senhor, deixa eu ver o amor que eu tenho ao pão do céu, que é a voz do Senhor. E aí conta-se que as paredes se tornavam transparentes. E ele via tudo o que acontecia durante a missa. E as pessoas depois diziam, mas você estava na portaria, como é que você sabe tantos detalhes durante a missa? Como se estivesse presente. Ele, na verdade, estava vendo. Como se as paredes se abrissem ou tivessem ficado transparentes como o vidro. Ele sabia todos os detalhes que ocorriam durante a missa. Era um homem cioso da Eucaristia. E a gente vê outro exemplo claro disso também no milagre da mula. Quando ele já franciscano, um herege desafia Santo Antônio, dizendo que não acreditava na Eucaristia, não acreditava na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia nossa. E Santo Antônio diz ao herege que ele estava em erro e tentando demovê-lo do equívoco. O nome do cara era Bom Vivo. E Santo Antônio diz assim: o que você precisa para que você crer em Deus, para crer na Eucaristia? E aí Bom Vivo diz assim, esse herege é tão ousado que ele desafia Deus e a Santo Antônio. Diz assim, eu vou deixar a mula 3 dias. Tem uma mula, vou deixar ela 3 dias sem comer, só dando água. Terceiro dia, a gente se encontra aqui nessa praça em que estamos. Eu vou estar com a ração ali, você vem com aquilo que você acha que é Deus. A gente vai ficar na mesma distância, a mula vai para o cesto ou vai dar importância para a custódia que você traz. Santo Antônio diz assim, não se deve desafiar Deus, mas não se deve tentar Deus, mas para que disso se retire um proveito maior e edificação para a fé, eu aceito. Adivinha? O terceiro, até quase 3 dias, o bicho está com uma fome miserável. Larga um bicho no meio da praça, o bicho corre até a ração, mas quando vê Santo Antônio vindo com a custódia na mão, estanca. Aí se dirige a custódia, logo as perninhas, as patinhas da frente. E quase com oração à Eucaristia, ali, o herege desabou, se tornou um homem católico. Né? E a cidade estava repleta de hereges. E Santo Antônio, e aí aquela massa de gente estava ali para presenciar esse portento, esse milagre, e se converte. Santo Antônio é o santo do pão da Eucaristia, do pão dos pobres, do pão da palavra. Mas ele também é o santo do amor à família. O amor do pão da família também. Ele criança, ele era filho de um nobre, Dom Martinho. E Dom Martinho era um homem, como era um nobre, baixo nobreiro, era um cavaleiro do rei, ele tinha terras
ali nos arredores de Lisboa. E ele cultivava trigo. Um dia, o filho dele era criança, né? O nome dele não era Antônio ainda, era Fernando, seu nome de batismo era Fernando Martins, de Bulhões. E aí o que acontece é que ele diz ao filho, olha, eu vou ter que ir à cidade para trazer alguns trabalhadores, alguns servos, para fazerem a colheita do trigo. Então você tem uma missão aqui, você tá aqui aí deu uma espécie de um abanador para espantar as aves, não deixa as aves postarem aqui no trigo, que é o sustento de muitos. E o menino Fernando Santo Antônio, né, diz assim, tá bom, meu pai, eu não vou deixar os passarinhos comerem o trigo. Ele não disse, ele não disse, eu prometo estar aqui. Ele disse, eu vou deixar os passarinhos comerem o trigo, os pardais. Aí o pai foi confiando que o filho ia percorrer toda a propriedade e não ia deixar os pardais comerem o trigo. E o que é que vai acontecer? Santo Antônio, Fernando, meu menino, ouve ao longe uma igreja tocando sino, né? E vai começar a missa. O que eu faço? Eu quero ver o campanário. A missa vai começar. Ah, já sei. Eu prometi a meu pai que eu não ia deixar os pardais comerem trigo. Algumas horas depois o pai volta. Cerca de 2, 3 horas depois o pai volta. Aí percorre a propriedade e não encontra o filho. O Martinho fica um pouco exasperado. O que aconteceu? Esse menino? Os pardais podiam ter comido o trigo. Vai até a igreja, aí vê o filho. Antes de chegar na igreja, encontra o filho voltando, né, da igreja. Aí ele diz, você prometeu que não ia sair daqui para deixar os pardais comerem o trigo? E aí, você não está vendo que isso poderia ter acontecido? Ele disse, meu pai, eu não prometi que eu ia ficar, eu prometi que eu não ia deixar os pardais comerem o trigo. Aí leva o pai aqui, ó, meu pai. Aí puxa o pai pela mão e leva o pai até um celeiro, tá? Vazio, que estava pronto para receber o trigo. Aqui, ó, meu pai. Aí ele puxa o pai pela mão, abre o celeiro. Dentro do celeiro estão todos os pardais lá. Eu disse aí que ele não comesse o trigo. Ele desobedeceu. Eu rezei, porque eu precisava botar isso. Os pardais não comeram trigo. Pois é. Santo Antônio, engraçado, né? Ele é um santo que, se você pedir o sustento para ele e pedir uma graça para ele, pode pedir gratuitamente. Com fé, com devoção, você vai ser atendido. Mas, se você promete, faz uma promessa, ou se compromete a fazer um agrado para ele, por exemplo, distribuir o pão do pobre, nesse aspecto, ele é ansioso. Vou dar um exemplo. Se você pedir a Santo Antônio, estou fazendo essas orações, faz, por exemplo, uma trezena, faz uma coroinha, faz outra oração muito forte, que é as forças de Santo Antônio, faz uma oração devocional e pede a Santo Antônio, preferência a trezena, e pede a Santo Antônio uma graça, de forma gratuita ele vai lhe dar. Pode ter certeza que, se for da vontade de Deus, você pedir com fé, pedir com devoção, ele é muito cioso. Vai cumprir. Agora, se você disse que ia fazer a promessa e depois quebrou a promessa, na Idade Média teve uma moça
não sei se foi na Idade Média ou no fim da Idade Média. Ela era muito devota de Santo Antônio. E ela tinha uns brincos de pedras preciosas, muito finas. Esses brincos desapareceram da casa que ela estava. E ela fez ela pediu a Santo Antônio: Antônio, por favor, faça reaparecer os brincos. Ele é um santo, você sabe que ele também é um santo preparador das coisas perdidas, né? Sabia não. Sim, Sabia também. não. E, o pessoal fala muito de São Domingo, É, exatamente. Santo Antônio também. Até mais Santo Antônio. E o pessoal vê Santo Antônio só pelo lado do santo casamento. É, o povo tem essa coisa assim mesmo, essa cisma. Limita a eficácia, a limitação do santo. Tantas coisas que você pode pedir por intermédio dele, a Nosso Senhor e Nossa Senhora, que você só quer limitar o casamento. Casamento. A moça tinha perdido 2 brincos de pedras preciosíssimas. Pediu a Santo Antônio. E que ela já tinha revirado a casa toda, não achou em lugar nenhum. Eram os empregados. Um dia, em cima da cômoda dela, aparecem os brincos do nada. Só que ela se comprometeu durante a oração, que ia cumprir uma promessa. Não sei se era dar um pão aos pobres às terças-feiras. Ela fez alguma promessa que ela se esqueceu de cumprir. Desleixou. Deixou os brincos no mesmo lugar. Desapareceram os brincos. Desta vez, de uma vez, ele é cioso. Se você se compromete com Santo Antônio a cumprir alguma coisa, tem que cumprir. Se você não se compromete, ele também vai se encarregar de cumprir. Mas, uma vez que você se comprometeu, fez uma promessa, cumpra. Cumpra. Já pensou se é casamento e você não cumpre? É, ia casar. Tem casos. Tem casos de moças que queriam casar, Santo Antônio consegue um bom partido para a moça e algo acontece depois se ela não cumprir a promessa. Tem casos, tem registros dos livros de Santo Antônio, vários. Se você pedir com fé, ele lhe dá. Se você prometer algo, ele é senhor. Ele é um santo, porque primeiro ele não quer que o nome dele seja compuscado, né? Seja maculado. Então, outra coisa muito interessante do pão de Santo Antônio, né? De onde é que se originou essa piedosa tradição? O corpo de Santo Antônio foi trasladado. Teve uma primeira igreja em que ele foi sepultado. Depois de cerca de 30 e tantos anos, seu corpo foi trasladado para a atual Basílica de Igreja de Santo Antônio, lá em Pádua. Foi numa terça-feira. E todas as terças-feiras, devido a esse evento, que esse ocorrido numa terça-feira, as pessoas rezavam ofício e tudo mais nas terças. E uma moça, né, pediu a cura. Moça muito rica, muito conhecida em Pádua, né, pediu a cura de um ente querido. Uma doença já estava desenganada, Santo Antônio. Justamente durante esses exercícios das terças-feiras. E ela se comprometeu. Que durante cerca de 10 ou 15 anos, todas as terças-feiras, ela levaria o pão de Santo Antônio aos pobres, aos miseráveis. Se ela não pudesse, ela encarregava alguém de fazer isso por ela naquelas terças-feiras. Né? E aí essa belíssima devoção passou para os frades franciscanos. Até hoje a gente vê os capuchinhos fazerem isso. Os franciscanos também, o pão de Santo Antônio.
E a gente vê também um reflexo muito bonito disso durante a festividade de Santo Antônio, quando se dá o pãozinho bento, né? Aquele pãozinho, Sim. as pessoas abençoam, o padre abençoa, e você coloca na farinheira ou numa tigela de farinha de trigo ou de farinha normal, pedindo que nunca falte pão em sua casa. Né? É uma tradição belíssima também. E o significado gigantesco também, né? Que muitas pessoas também não conhecem. Às vezes pega, coloca, mas não sabe. Não se. Às vezes, quem quiser Oi. comer pode comer. Não tem problema comer o pão bento de Santo. Mas existe essa tradição de você colocar na farinheira, ou na tigela do trigo, que você coloca a farinha do trigo. Aqui em casa sempre tem, que minha sogra faz muito pão, muito bolo, então a gente coloca o pãozinho de Santo Antônio. Coloca mais na farinha. Tiara, ela fez uma pergunta aqui bem interessante. Se o corpo de Santo Antônio ele ainda continua incorruptível. Não. Não, O né? corpo de Santo Antônio não está totalmente corruptível, só as cordas vocais e a língua estão intactas. A língua está no relicário. O corpo dele são 30, por volta de 1261, teve a primeira exumação para retirar as relíquias. Santo Antônio foi canonizado no menor tempo, menos de um Em ano. um ano. Menos de um ano. Ele morre em junho de 1200, 13 de junho de 1231. Em maio de 1232, 11 meses depois, ele é canonizado pelo Papa, que era amigo dele. Olha só. E em 1261, entre 1261 e 1263, São Boaventura, franciscano, eles vão fazer a exumação do corpo para fazer o quê? Tirar as relíquias. Isso é normal, você fazer relíquias do corpo do santo, uma roupa, um pedaço de roupa, um pedaço do corpo do santo, um pedacinho. Né? Quando abrem o túmulo do santo, encontram o seu corpo já estava totalmente reduzido a pó. Aquele pó fininho. Só que a língua estava intacta. A língua estava intacta e as cordas vocais também. E aí o que acontece? Santo Antônio é um reflexo da graça de Deus. Aí São Boaventura pega a relíquia de Santo Antônio, beija a relíquia, abraça a relíquia, ó, a língua bendita, que tantas glórias cantou a Deus, né? E que quis Deus preservar, e aí coloca um relicário belíssimo. A língua de Santo Antônio, um relicário de prata, belíssimo, está lá em Pádua. As cordas vocais, elas estiveram aqui, as cordas vocais eu tive na época, por volta de 2001, 2002, na igreja da igreja de São Francisco, lá no Centro Histórico. Estive lá, vi as cordas vocais de Santo Antônio, imagina. Que beleza. E Santo Antônio, não, essa língua incorrupta dele desapareceu por muito tempo. Se eu não me engano, durante uma guerra que teve lá, que afetou Pádua, a língua de Santo Antônio ficou perdida por muito tempo. Depois se descobriu a relíquia debaixo de um piso lá da igreja de Santo Antônio, durante uma reforma, no leito do relicário, né? Belíssimo. Língua de Santo Antônio, língua corrupta de Santo Antônio. Devido ao passar do tempo, ela está hoje com uma tonalidade mais escura, mas está intacta. E nos demonstra a grandeza e o portento de sua eloquência. A gente hoje em dia não tem mais a voz dele, mas temos as suas pregações nos sermões. Como eu falei, foram republicados agora. Né? E seria interessante se o pessoal procurasse esses sermões. Vocês podem pegar no Google, vocês acham, fácil. Aí você vê o portento que realmente era a pregação daquele homem. E é o pão da palavra, né? É o pão da palavra. Agora, interessante o senhor ter falado dos sermões, né? Que a editora publicou e tudo mais. Seria, né, um pão, né, vamos assim dizer, que ele deixou para toda
humanidade para servir hoje para os padres, até mesmo para os leigos, quando se lança um livro? Os sermões de Santo Antônio são de uma profundidade que eu acho, depois de São Tomás de Aquino, no século XIII, ninguém pegou a Santo Antônio em matéria de escrita. Claro, São Tomás de Aquino vem logo uma geração seguinte, logo, de Santo Antônio. Quando nasceu, Santo Antônio ainda era vivo, 1225. Santo Antônio morre em 1231, mas era criança. Mas Santo Antônio, os sermões dele, infelizmente ele não concluiu os sermões, ele morre. Uma parte dos sermões ele deixou concluída. Outra parte não, ele morre antes de concluir. Né? E o pão da palavra está ali presente. E o interessante, os sermões de Santo Antônio, olha a grossura do livro. Todo padre tem que ler. O sacerdote tem que procurar ler o sermão de Santo Antônio para não falar bobagem, como a gente vê tanto sacerdote falar bobagem nas missas. Alguns falam, não estou generalizando. Alguns. Outros não. Outros falam potentes. Eu conheço alguns sacerdotes que têm uma eloquência, uma pregação. Nossa. Quem lê o sermão de Santo Antônio, quem se aprofunda no sermão de Santo Antônio, leigos e sacerdotes, não podem temer. É coisa certa, é matéria obrigatória e ensina muito. E interessante, ele mostra os sermões de Santo Antônio, demonstram um conhecimento não só de teologia. A teologia é o suprassumo. Mas Santo Antônio, ele tem conhecimento de medicina, do tempo que ele ficou primeiro no mosteiro de São Vicente de Fora, lá em Lisboa, depois em Santa Cruz, lá entre os agostinianos de Coimbra. Tem escritos de medicina, de física, de astronomia, ele fala até de zoologia, das abelhas, de biologia. Era um homem... Filosofia, a gente vê muita coisa ali. É o pão da palavra. O pão da Eucaristia, acima de tudo. Né? Hoje é dia de Corpus Christi. Eu acho que tem que, valorizar quem está tendo missa, tem que valorizar a missa. E quem não está podendo ir à missa, procurar ao máximo acompanhar como puder. E procurar o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E a gente tem que pedir aos nossos sacerdotes, olhem, a gente precisa do pão da Eucaristia e o pão da palavra. O pão da palavra é bom, mas o pão da Eucaristia é como diz João capítulo 6, né? Eu sou um pão vivo descido dos céus. Até Santo Antônio, os sermões dele, ele trata disso. No capítulo 6 de São João. Eu sou pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, né, jamais terá fome. Né? E eu sou pão vivo descido do céu. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e nele, e eu ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu, será que isso é tão difícil de entender? Será que isso é tão difícil de entrar na cabeça de tantos padres, tantos leigos? A gente precisa desse pão. Como diz Santo Antônio, né? Cessem as palavras, falem os atos. E a gente precisa do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Os dois têm que andar juntos. O pão da Eucaristia é o pão vivo descido do céu com o próprio Jesus. Uhum. Não é mais pão, é o próprio Cristo. Santo Antônio sabia disso. Então ele nunca deixou faltar o pão da Eucaristia para seus fiéis, para aqueles que realmente o procuravam. O pão da palavra também. Quantos exemplos de conversões estupendas, estrondosas, Santo Antônio fez? Teve o caso de homens que eram ladrões, malfeitores, que roubavam ali nos arredores de Páscoa. E um dia
um dos ladrões que sempre roubavam ali por perto, eles reuniam no covil, né, os ladrões, e dizia assim, olha, tem um santo, um homem, um freio, dizem que é muito santo, vamos lá ouvir a pregação desse homem. Aí os outros disseram assim, não, vamos lá. Agora a gente tem que ir disfarçado, separado, não, dá na pista, não vai que alguém que a gente roubou, que a gente assaltou aqui, vai nos delatar. A gente foram lá. E aí, o que foi que aconteceu? Eles foram, e quando viram a pregação de Santo Antônio, era como se fosse direcionada para eles. Eles chegaram depois depois que se encontraram depois eles se encontraram com o Frei Antônio, sem dizer quem era, pediram conselhos. Mais uma vez, o Santo Antônio deu a eles conselhos como se soubesse toda a vida pregressa deles. A Deus do Espírito Santo iluminou a mente de Santo Antônio. Quando chegaram no covil depois de novo, disseram, nós vamos todos abandonar a vida de ladroagem. Eles se arrependeram. Se arrependeram, procuraram Santo Antônio, fizeram penitência. Um dos ladrões, muitos anos depois, cerca de 60 anos depois, se encontrou com um cronista da vida de Santo Antônio e ele disse assim, olha, do bando de cerca de 12 ou 13 ladrões que se encontraram com Santo Antônio, dos 13, 12 ou 13, 10 a 11 se converteram, mudaram de vida. 2 voltaram para a vida de ladroagem. Esses morreram, terminaram ou na prisão ou mortos. 2 ou 3. Os outros 10 a 11 se converteram. Eu fui um deles. E os outros se tornaram boas pessoas, bons cidadãos, constituíram família, envelheceram e morreram em paz. Eu sou o último, estou velho aqui, caindo nos pedaços, mas estou velho, estou vindo fazer uma das minhas últimas peregrinações ao túmulo de Santo Antônio, que eu venho todo ano. Porque Santo Antônio me deu o pão da palavra. Eu fui converter. Aí o colunista lá em 1296. O homem tinha mais de 90. O homem já estava velho, caquético, já quase velho. Escreveu lá, o colunista escreveu, encontrei um malfeitor arrependido que se encontrou com Santo Antônio. E o milagre da mudança de vida se fez presente. É o pão da palavra e o pão da palavra que gera arrependimento, o pão da penitência. E o testemunho também dele, né, do próprio santo em si, quando a gente para analisar, né, se torna um pão para a conversão de outras pessoas. Né, outras pessoas observam, veem e até mesmo seguem. Né? Sim. O exemplo, as palavras, realmente ajudam a converter. Mas o exemplo arrasta. Santo Antônio teve um período que ele foi mandado por São Francisco para a França, para fazer pregação lá. Porque a França estava entupida de hereges, eram chamados cátaros. Eram hereges que estavam fora da igreja. Infelizmente, a gente vê hoje em dia muito herege dentro da igreja. Né? Mas... falando bobagem. Né? E os cátaros, eles tinham uma seita, eles odiavam a matéria. Eles acreditavam em 2 deuses, né? O Deus bom, que fez o mundo espiritual, e o Deus mau, que fez o mundo material. O mundo material, como não prestava, eles condenavam o casamento, condenavam eles instigavam os seus seguidores ao suicídio, né? Destruíam cidades. Eles eram realmente... Hoje em dia, né, a teologia moderna, os protestantes também, né, vai tudo no mesmo balaio e querem reabilitar essa galera, né, os cátaros. Nada disso me surpreende, né? A situação que a igreja se encontra há cerca de 60 anos para cá. Então, Santo Antônio foi mandado para a França, e na França ele fez vários milagres. Um dos milagres bem documentados dele foi Marselha, cidade da França. Ele vai lá com um confrade dele, e uma senhora, oferece
uma refeição para ele, que eles viviam de esmola, né? Franciscano. E ela, para querer agradar ainda mais o padre, os frades franciscanos, pegou um copo de vidro, que naquela época vidro era coisa nobre. As pessoas de origem mais humilde, tudo era de argila, de barro, de metal, de latão. E aí colocou os copos de vidro, serviu vinho a Santo Antônio, deu pão a Santo Antônio e ao frade, e estava partindo dali. E não se sabe como, num descuido dela, um dos copos caiu e se partiu. Né? Para piorar, quando ela está subindo a despensa, naquela época as pessoas costumavam guardar o vinho em tonéis de carvalho, né? Barris de carvalho. Ela descobriu que tinha deixado a torneira aberta e o vinho tinha escorrido tudo. Aí ela ficou desesperada. Meu Deus, não tem vinho, não tem mais vinho, não tem mais vinho. E o copo de minha vizinha, que é tão caro, se partiu, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Desesperada. Santo Antônio ali, né? O pão e o vinho. Mas o vinho faltou. Parece que Nossa Senhora interviu. Aí Santo Antônio disse assim, pegou os pedaços do copo e disse assim, seu copo, uniu o pedaço do copo do outro como se não tivesse se quebrado. Tinha se partido. Aí ela disse, como o senhor fez isso? Milagre, é um milagre. Porque, nossa, Deus quis assim. Encare como uma graça de Deus. E ela estava de desespero porque o vinho tinha acabado. Aí disse, senhora, agora eu vou partir, mas espere eu partir, aí você desce para secar lá o vinho lá no seu porão. Espere eu partir, me despedir de você. Então nós já estamos de saída, agradecemos o pão, agradecemos o vinho, o seu copo está aqui intacto, entregue a sua vizinha, diga ela que agradeça, agradecemos. E mandou ela descer para a despensa. A despensa naquela época ficava embaixo. Ela desce, então, tonel, o barril de carvalho. Quando ela chega lá, tonel cheio de vinho, como se nunca tivesse esvaziado. Ela dá graças a Deus, agradece a bondade de Frei Antônio, mas Frei Antônio já tinha sartado fora com o irmão franciscano. Na França, os hereges propuseram o pão, né? Dar o alimento. Santo Antônio estava sendo uma pedra no sapato dos hereges. E aí eles resolveram envenenar a alimentação, a comida de Santo Antônio. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, gente da igreja sendo pedra de sapato da igreja. Naquela época, os hereges estavam lá de fora. Os hereges estavam lá de fora. Aí eles resolvem dizer assim, esse franciscano está enchendo a paciência. Quer saber? Pegaram o veneno mais potente que tinha. Foram até o boticário e encomendaram o veneno mais potente. Pelo veneno potente. Esse meio tempo já tinham testado o veneno. Mal, não sei se era um rato. Fulminante. O veneno, esse veneno aqui tá bom. Pegaram o veneno, botaram na comida de Santo Antônio, Frei Antônio. Convidaram ele para refeição. Ele, Frei Antônio, né? Querendo converter os hereges, não. Eu vou para uma questão de caridade, foi. Né? E foi fazer a refeição lá com os hereges, a comida estava envenenada. E aí os hereges na refeição e tal. Aí ele disse assim, por que vocês estão tentando? Fez a oração, abençoou o alimento. Por que vocês estão querendo me matar? Aí os hereges, como? Mas como? Não, vocês envenenaram a comida. Aí eles disseram assim, como você sabe que a comida está envenenada? Assim, a revelação de Deus se faz patente para aqueles que o buscam. Em espírito e verdade, como diz o Evangelho. E para provar que Deus é Senhor, ele pegou ali o prato e comeu, depois de dar a bênção. Comeu. Os hereges ali esperando ele cair duro. Assim, vamos morrer, não precisa. Eles colocaram veneno na comida que dava para matar um cavalo.
E aí, meu amigo, e Santo Antônio disse assim: vocês esperavam que eu caísse e morrer. Pois bem, como diz o Evangelho de São Marcos, aqueles que crerem em mim serão mordidos por serpentes e nada sofrerão. Comerão alimento envenenado, nada, e não morrerão. E, a partir dali, os hereges não sei se converteram, mas que ficaram impressionados, ficaram. Milagres. Sim, como o senhor falou aí, né, no instante, que os atos, né, eles convertem mais do que as nossas palavras, né, quando a gente mostra. Queria pedir ao senhor que, infelizmente, o nosso tempo está acabando já, né? Falta 3 minutos. Queria pedir ao senhor para fazer uma oração e encerrar esse momento. E depois iremos marcar outro momento com o senhor, que ainda tem muita coisa para se falar ainda, né? Infelizmente, o Instagram ele não permite, né, tanto tempo assim. Aí queria pedir para o senhor, por favor, encerrar esse momento com a gente e lhe agradecer, né, em nome de toda a família TLC, por o senhor ter tido essa disponibilidade e nos ensinar tanto. Eu que agradeço o espaço e agradeço o espaço, recomendo, posso fazer um mexanzinho aqui, ó, o livro de Santo Antônio pela Paula. Orações a Santo Antônio, trazendo a responsória e outras orações. Pela Paula, você pode encomendar pela Paula. Paula aqui de Salvador, ele é a nossa amiguinha Shirley. A Paula aqui na Rua Direita da Piedade, aqui, ó. Santo Antônio contra o Mundo. E eu queria fazer uma pequena oração a Santo Antônio, que minha avó fazia. Na verdade, isso aqui é dedicado à minha mãe e minha avó, né? A minha avó materna, Áurea Dulce de Castro Alcântara, dedicatória. E a minha mãe, Ilka de Castro Alcântara do Porto, que tanto amor e confiança e devoção a Santo Antônio me enchilaram em frente à fraca chama de uma vela posta diante de uma imagem setecentista do Lusitano, né? Sempre naquelas 13 noites de junho, normalmente chuvosas, na velha cidade. E a oração que minha avó rezava. Meu glorioso e amabilíssimo Santo Antônio, ofereço-vos essas orações em honra e veneração de vossas heróicas virtudes e santidade admirável. Peço-vos humildemente que me alcanceis de Deus e do Senhor nosso, de sua Mãe Maria Santíssima, junto de quem gozais de tanto poder e para quem valeis tanto, uma resolução finíssima de seguir vossos exemplos, imitando vossas ações e virtudes, para que, dirigindo os passos da minha vida pelos da vossa Santíssima, me seguro neste vale de lágrimas a eterna felicidade. Se vos querer ser inoportuno, ó amantíssimo Antônio, rogo-vos que também me alcanceis de nosso Senhor o auxílio para todas as minhas necessidades espirituais, corporais, temporais e materiais. Por vosso intermédio, espero alcançar estes benefícios do Altíssimo. Tenho a certeza de que não faltareis com a vossa proteção, a quem, como eu, tanto confio em vosso amparo. Espero ser socorrido por vós na hora da minha morte, para que, vencidos todos os males, meu espírito, finalmente livre das prisões desta vida mortal, possa desfrutar para sempre a perfeita liberdade dos filhos de Deus e gozar de sua visão em sua companhia no céu. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja assim na terra, o nosso de cada dia, nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam, também pelo convite. Muito obrigado ao senhor por ter aceitado. E iremos marcar outras vezes para poder
bater esse papo novamente, que foi muito produtivo. Espero que tenham gostado e tenham ajudado a aumentar a devoção ao Santo Antônio. Tá bom, gente? Uma ótima noite. Deus abençoe vocês. Amém, o Senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve grande Antônio.